Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Elias Cruz e hoje estaremos falando sobre o mercantilismo. O termo mercantilismo é utilizado por alguns economistas e historiadores para designar o conjunto de práticas econômicas que vigoraram em países da Europa Ocidental de meados do século XV a meados do século XVIII. Essas práticas variavam de país para país, mas tinham em comum o objetivo de fortalecer o Estado, em aliança com setores comerciais. No início da Idade Moderna, a riqueza de um Estado passou a ser medida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía dentro de suas fronteiras. Assim, aumentar a quantidade de metais preciosos internamente tornou-se um dos objetivos fundamentais dos governos mercantilistas e o primeiro princípio do mercantilismo. Um dos principais meios utilizados pelo Estado para acumular riquezas era procurar manter uma balança comercial favorável, isto é, as exportações deveriam superar as importações, gerando um superávit. Para conseguir que a balança comercial fosse favorável, o Estado devia adotar uma série de medidas protecionistas, como incentivar a produção interna de artigos, principalmente manufaturados, pois tinham maior valor, e que pudessem concorrer vantajosamente no exterior. O Estado devia também dificultar a entrada de produtos concorrentes, a fim de resguardar o seu mercado interno e os de suas colônias. O protecionismo se fazia por meio da política alfandegária, aumentando ou reduzindo os tributos sobre importação e exportação. Para poder concretizar os princípios citados anteriormente, o Estado tinha que intervir na economia, tanto na fixação de tarifas alfandegárias, como no estímulo a empresas manufatureiras e ao industrialismo, no controle dos preços e da quantidade de mercadorias comercializadas, entre outras medidas. O termo mercantilismo foi cunhado por seus críticos do século XVIII, ou seja, muito tempo depois de aparecer como prática econômica. Consta que a palavra teria sido usada pela primeira vez pelo economista escocês Adam Smith para se referir de maneira depreciativa às políticas econômicas intervencionistas dos governos de sua época e propor em seu lugar políticas liberais. Ao ser praticado pelos governos dos países europeus, o mercantilismo foi adquirindo características específicas em cada um deles, conforme a ênfase dada a um ou outro princípio econômico. Vejamos agora 3 tipos de mercantilismos praticados neste período. O primeiro foi o metalismo, centrado na obtenção direta de metais preciosos para enriquecer o Estado, também chamado de bulionismo. Foi aplicado por países que exploravam minas de ouro e prata em suas colônias, tendo a Espanha como principal exemplo. Devido à grande quantidade de ouro e prata que obtinham de suas colônias na América, os espanhóis não procuraram tanto desenvolver manufaturas em condições de fornecer produtos para o mercado europeu. Donos de expressivos tesouros acabavam importando de outras nações, por altos preços, os produtos manufaturados de que necessitavam. O segundo tipo é o industrialismo, centrado no desenvolvimento da produção manufatureira. Utilizava matérias-primas das colônias para conseguir uma balança comercial favorável. Originou-se na França, sendo também denominado colbertismo, termo derivado do sobrenome de Jean-Baptiste Colbert, ministro das Finanças na França entre 1665 e 1683. Por último, o terceiro, o comercialismo, centrado no fortalecimento do comércio como estratégia de enriquecimento do Estado. Foi a política desenvolvida inicialmente pela Inglaterra que privilegiou o controle do transporte marítimo dos produtos que saíam dos portos ingleses ou lá entravam. Com uma poderosa marinha, os ingleses passaram a dominar o comércio internacional. Posteriormente, no entanto, os ingleses adotaram também políticas de desenvolvimento da indústria, ou seja, de um mercantilismo industrialista. Podemos deduzir que houve em decorrência um choque de interesses econômicos entre eles, pois começaram a disputar entre si mercados para vender seus produtos. Era um problema da concorrência. Para essa questão, os estados com possessões coloniais, como Portugal e Espanha, encontraram uma saída, passaram a exercer um domínio sobre suas colônias, de modo que pudessem obter vantagens econômicas e, se possível, exclusivas. O colonialismo mercantilista baseava-se no relacionamento entre uma metrópole e a região por ela dominada, a colônia. A relação política e econômica da metrópole sobre a colônia seguia certas linhas gerais. Primeiro,
uma de uma produção complementar, em que a economia da colônia era organizada em função da metrópole, de tal maneira que a colônia deveria atender ou complementar a produção da metrópole. Em segundo, o monopólio comercial. A metrópole impunha o direito exclusivo de fazer comércio com a região colonizada, comprando os produtos dela pelos preços mais baixos e vendendo-lhes mercadorias pelo valor mais alto. Com as práticas mercantilistas e o estabelecimento de um sistema de exploração colonial, diversas nações europeias foram verdadeiros impérios coloniais. Primeiro foram Portugal e Espanha, depois França, Inglaterra e Holanda, que organizou a Companhia das Índias Oriental e Ocidental para tomar mercados consumidores para si. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e vamos assim tornar a disciplina de História um tanto mais relevante no cenário nacional. Valeu!